Cristocidentemente, nós cantamos no início deste culto sobre entregar a nossa vida ao Senhor, e é exatamente esse o tema da pregação de hoje: tudo entregarei. E a pregação de hoje, ela tem uma tese central, e a tese desse texto que nós acabamos de ler, é a tese de que Deus tem poder para transformar esterilidade em vida. E mais do que isso, Deus tem poder para transformar tristeza em alegria. Ele tem poder para transformar o vazio em satisfação e a rebelião em esperança. Queridos, uma das nossas maiores dificuldades é lidar com a falta. Nós sofremos muito quando nos falta algo. Quando nos falta algo, nós sentimos como se estivéssemos incompletos, como se estivéssemos desfuncionais. Algo nos falta, existe um vazio, e nós sentimos um vazio e uma tristeza que parece não ter fim. E muitas vezes nós nem sabemos, ao menos explicar, de onde vem essa tristeza profunda que eu tenho sentido no meu coração, essa sensação de vazio, de que algo me falta. E quando nós não temos algo de que nós desejamos, por vezes nós somos assombrados por esse vazio. E o vazio nos traz angústia, o vazio nos traz solidão, o vazio nos traz medo. Quando nós esperamos por aquilo que nós desejamos, nós queremos que o tempo passe depressa. Tempo, passa logo o tempo, porque eu quero que esse vazio seja suprido. E a espera parece que faz o tempo se estender ao ponto de nos torturar. E aquele vazio de algo que nós desejamos, que nós almejamos, parece nos torturar, como se fosse aquela gotinha que vai pingando na cabeça. E começa devagarzinho, dali a pouco aquilo parece uma pedra. E uma pedra parece algo ainda mais pesado. E o tempo não passa. Por quê? Porque nos falta algo. Algo de que nós desejamos. E por vezes, até mesmo algo que nós necessitamos. E meus irmãos, a realidade é de que nós vivemos num mundo caído. E a falta é uma realidade inevitável que está posta sobre essa humanidade caída, que sofre as mazelas do pecado e da queda. Nós não temos como fugir de uma realidade que impõe sobre nós a falta, muitas vezes, de uma saúde que se esvai. A falta de relacionamentos que possam perfeitamente suprir a nossa necessidade relacional, a falta de uma vida e da presença das pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos que estivessem sempre conosco ao nosso lado. Nós sentimos a falta de uma vida que não sofra os efeitos da pobreza, os efeitos do desemprego, das dificuldades financeiras, a falta de ter alguém para compartilhar a vida ao seu lado, a falta de não conseguir formar uma família, ou então, como afirma esse texto, e essa é uma ideia central do capítulo 1, a falta de filhos. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: do que você tem sentido falta? O que você mais deseja? E esse desejo tem sido como essa falta, esse vazio no seu coração. A pergunta nessa noite, e aqui uma pergunta um tanto quanto provocativa, é: e se Deus se entregar, ou entregar a você aquilo de que você mais deseja? E você sofre hoje por não ter. E se Deus te desse aquilo que você tanto deseja, a pergunta é: você seria capaz de devolver isso para Deus? Ah, Danilo, mas eu tenho sofrido por isso, e o tempo não passa, e o meu sonho é que isso aconteça. Existe um vazio dentro de mim, e eu preciso disso. Aí Deus te dá. A pergunta é: você devolveria isso para Deus? Você abriria a mão disso que você tanto deseja? Queridos, é exatamente isso o que Ana faz.
Nós temos aqui diante de nós a narrativa de uma mulher profundamente aflita. Por quê? Porque algo lhe faltava. Ela era casada, ela era muito amada pelo seu marido, mas apesar de ter sido escolhida pelo seu marido, ainda lhe faltava algo. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Deus lhe cerrou a madre e ela não podia ter filhos. E o próprio Deus é quem fez isso, e ela reconhece isso porque o capítulo 2 é um salmo. E nesse salmo, o tempo todo ela está dizendo, é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. Então ela tem consciência de que Deus quis assim, mas ela sofria por isso. Ela não podia ter filhos, ela não podia deixar uma descendência. Ela era vista por amaldiçoada por alguns, como indigna o suficiente por outros, como incapaz, como motivo de chacota para sua rival. Eu tenho filhos e você não tem, amaldiçoada. Era assim que ela se sentia. Uma mulher triste, aflita. E olha o peso desses adjetivos que tem nessa narrativa: amargurada de alma, aflita, profundamente aflita, porque algo lhe faltava. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui nesse texto um grande contraste. E aqui é interessante porque cada narrativa tem as suas peculiaridades. E se você observar o livro de Samuel, eu falo o livro porque 1º e 2º Samuel é um livro só. Se você observar a narrativa do livro de Samuel, você vai ver que ela é fortemente marcada por contrastes. E aqui nós temos um grande contraste, quase que inacreditável, entre uma mulher profundamente aflita, porque algo lhe faltava, e depois de receber esse algo diante de Deus, essa mesma mulher entrega a Deus aquilo que ela tanto queria. Olha que contraste. Perceba aqui esse movimento na narrativa, uma mulher que sofria por algo que lhe faltava, ela não podia ter um filho, mas depois de receber de Deus isso que lhe faltava, ela entrega a Deus aquilo que ela mais desejava. E a pergunta nessa noite é se você seria capaz de entregar a Deus aquilo que você tanto deseja e sofre por não possuir. E eu gostaria que vocês estão comigo? Eu gostaria que você pensasse nisso. Pense naquilo que você mais desejaria receber, e você tem sofrido, porque isso tem causado uma falta em você. Você queria tanto, pense nisso. Pense naquilo em que você coloca a sua confiança, e você acredita que se você receber isso, que você tanto deseja, você vai ser mais feliz, você vai ser mais realizado, você vai ter mais valor diante das pessoas, a sua vida vai fazer mais sentido. E a pergunta é, e se Deus te desse aquilo que você tanto deseja hoje, você seria capaz de abrir mão e de entregar isso a Deus? E a tese desse texto é de que Deus transforma a esterilidade em vida. E mais do que isso, Ele transforma a tristeza em alegria, o vazio em satisfação e a rebelião em esperança. E para isso, meus irmãos, nós observamos aqui pelo menos 3 grandes movimentos na nossa narrativa. Esse texto é riquíssimo. Nós poderíamos trabalhar nesse capítulo aqui vários sermões, mas de forma mais panorâmica, nos versículos de 1 a 8, nós vemos a esterilidade de Ana e o seu sofrimento. Está narrado aqui nos versículos de 1 a 8. Nos versículos de 9 a 20, nós vemos o voto que Ana faz e a resposta do Senhor, versículos 9 a 20. E nos versículos 21 a 28, o cumprimento do voto que Ana faz, entregando seu filho como uma oferta ao Senhor. Então, o primeiro grande movimento da narrativa é o sofrimento de Ana, por conta da sua esterilidade. Ana sofria profundamente porque algo lhe faltava. Ela não podia ter filhos. Os versículos de 1 a 8, eles estão claros nesse sentido. Eles mostram o problema e mostram o sofrimento de Ana por causa desse problema. Ela era uma das 2 mulheres de Eucana,
que morava aqui na região montanhosa de Efraim. E aí o texto, ele já começa apresentando o drama da narrativa. Essa narrativa tem um drama. E esse drama é apresentado logo no início do capítulo. E esse drama, ele meio que salta aos olhos, como se ele estivesse gritando, sabe? Então, quando você lê esse capítulo pela primeira vez, o que mais chama a sua atenção? O sofrimento de Ana, porque ela não podia ter filhos. Olha aí o versículo 2. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. A esterilidade de Ana é o assunto principal, é a ideia central aqui desse texto. É repetido várias vezes, é enfatizado e perpassa por todas as ideias desse capítulo 1. E aqui nos primeiros versículos, eu quero que você perceba aí a ênfase que o autor dá para o sofrimento de Ana, por conta da sua esterilidade. Isso salta aos nossos olhos. E aí, para isso, ele utiliza um recurso, por exemplo, o fato de dizer que ela não podia comer. Ela não comia quando eles subiam à casa do Senhor. Em outras palavras, é como se as lágrimas de Ana fossem o seu alimento. Ana se alimentava do seu sofrimento, num estado de profunda tristeza, amargura de alma. Se você lê com calma esses versículos, a impressão que nos dá é que Ana, ela vivia em função do seu sofrimento, ela era consumida pelo seu sofrimento, ela se alimentava das suas próprias lágrimas. Apesar dela possuir um marido, mas ela não tinha como deixar uma descendência. Além disso, o autor enfatiza aí a opressão que ela sofria da sua rival. Penina a provocava excessivamente para irritar. Olha aí, o texto diz excessivamente. E essa aqui é uma situação que não é uma situação esporádica, porque o texto nos dá essa ideia de constância. Insistentemente, eles iam à casa do Senhor, ela era provocada. Eles iam à casa do Senhor, ela era provocada. Ela sofria. Isso aqui não é coisa de um dia, de um mês, são muitos e muitos anos, porque a cada ano eles subiam à casa do Senhor para adorar. E aqui tem uma nota importante no texto, porque o autor ele associa a esterilidade de Ana com o subir à casa do Senhor. Por quê? Porque diversos sacrifícios, e o texto explica isso, proporcionavam a oportunidade de compartilhar essa refeição que era ofertada. Então, alguns sacrifícios eram assim. Nesses casos, o sacerdote, ele oferecia uma porção daquele sacrifício, daquela carne, para ser compartilhada com a família dos celebrantes. E aí, para tentar aliviar o sofrimento de Ana, o seu marido dava para ela uma porção especial. Mas, olha aí o versículo 7, diz que ainda assim ela não comia. Por quê? Porque o sofrimento de Ana não vinha apenas da incapacidade de ter filhos em si, de deixar uma descendência para o seu marido, mas especialmente porque gerar filhos estava ligado com receber a bênção de Deus. E por isso, muitas vezes, a incapacidade de ter filhos era sinal de castigo de Deus. Então, o que torna o sofrimento de Ana ainda mais triste é o fato de que ela sofria tudo isso inocentemente. Nós podemos afirmar que o desejo de Ana de ter filhos é um desejo legítimo. E sofrer por não ter filhos é, de certa forma, também um sofrimento legítimo, no sentido de que não é consequência de um pecado que ela cometeu diretamente. Não, é simplesmente uma falta em que ela não conseguia lidar, justamente pelo fato de sofrer inocentemente, porque essa falta não se trata simplesmente de algo que nós desejamos obter de maneira pecaminosa, mas muitas vezes de maneira legítima. Talvez você esteja sofrendo nessa noite, não necessariamente porque aquilo que você deseja é um pecado, mas mesmo não sendo um pecado, você não tem, e aquilo faz com que o vazio no seu peito seja ainda maior. Por quê, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Sofrer por não ter um filho
é o caso de Ana. Mas para muitos, é sofrer por não ter uma esposa, por não ter um marido, por não ter um emprego. Sofrimentos que nós enfrentamos, que não são necessariamente consequência de pecados diretos que nós cometemos, mas sofrimentos que nós sofremos inocentemente, no sentido de que nós não fizemos nada para causá-los. Talvez ter que lidar com a enfermidade que nos assola de repente, com a doença de alguém que nós tanto amamos. Ter que lidar muitas vezes com a dor da despedida de alguém que nós amamos e de que hoje já não está mais entre nós, ou por vezes querer dar uma condição melhor para a nossa família, e muitas vezes estamos dispostos a trabalhar, estamos dispostos a fazer algo para mudar essa realidade, mas a realidade não muda. E não há nada que possamos fazer. Você consegue sentir um pouquinho do que Ana estava experimentando? Ela estava sofrendo tudo isso inocentemente, no sentido de que ela não provocou isso. E ela não tinha forças para mudar a sua realidade. Meus irmãos, a situação de Ana expõe a realidade de todos os seres humanos que precisam lidar com as suas faltas, com seus vazios, com as suas angústias. Talvez essa seja a sua condição nessa noite. Você tem que lidar com faltas e vazios que você mesmo não é o responsável, mas você tem sofrido inocentemente. Talvez essa seja a sua realidade, de ter que sofrer porque algo lhe falta. E o seu coração está angustiado, porque você deseja algo que é algo legítimo, mas isso não vem até as suas mãos. Isso lhe falta. Você olha para as outras pessoas que desfrutam disso que te falta, e alguns, eventualmente, podem até ridicularizar você, porque você não tem aquilo que eles têm. Ou então você mesmo impõe sobre você que você não pode ser verdadeiramente feliz. Você não pode ter valor, você não pode ser alguém realizado ou realizada, enquanto você não obter aquilo que você tanto deseja. Talvez essa seja a sua condição nessa noite. Mas, além disso, eu gostaria de sugerir aqui que esse texto nos fala de uma realidade mais profunda. Por quê? Porque existem camadas de narrativa nesse texto. Porque no final das contas, esse texto não diz respeito apenas à história de Ana, mas esse texto está no cânon, porque ele diz respeito à história de Israel, e ele também diz respeito ao grande drama da redenção, no qual eu e você estamos inseridos. Então, de alguma forma, a história de Ana chega até mim e até você. Porque os livros de Samuel nos apresentam aqui uma nova fase, uma fase de transição na progressão da revelação e na história da redenção. Por quê? Nós conhecemos um pouquinho a história da redenção, essa progressão da revelação. Nós conhecemos um pouquinho da formação do povo de Israel, isso desde os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, até a mudança de Jacó com seus filhos para o Egito. E ali no Egito se formou a nação, o povo foi crescendo, o povo de Israel. E aí Deus levanta Moisés, e depois de Moisés libertar o povo de Israel do Egito, nós sabemos que o povo até então é um povo tribal formado pelas 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e esse povo, liderado por Moisés, ele recebe de Deus a lei, e ele caminha para estabelecer uma nação até a terra prometida. Vocês estão comigo? Estão avançando aqui na progressão da revelação, e aí nós sabemos que Moisés morreu. E Deus levantou Josué, e levantou Josué para conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. E o povo de Israel, então, chegou em Canaã. E Josué morreu. E a nação de Israel é uma nação tribal. E depois da morte de Josué, na progressão da revelação, o povo começa a ser governado por juízes. Lembra?
Tem Ruth aqui no meio, mas anteriormente é o livro de Juízes. E esse povo, nós lemos Juízes, irmãos, é triste. Já leu Juízes? É triste. E quando nós lemos esse livro de Juízes, nós vemos essa descendência, essa derrocada do povo. O período de Juízes, ele é marcado por uma espécie de espiral. O povo faz o que é mal diante de Deus, aí Deus manda o castigo, aí o povo pede a Deus por livramento, Deus levanta um juiz, restabelece o povo, ele cai de novo, pede a Deus por livramento. Ó, espiral, vocês estão comigo? Só que é uma espiral para baixo. E o povo vai se afundando cada vez mais em rebelião contra Deus. Por isso, o último versículo do livro dos Juízes, se você voltar um pouquinho antes de Ruth, você vai ver que ele encerra justamente dizendo: cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos. Justamente por quê? Porque não havia rei em Israel. É por isso que o livro de Samuel inicia agora um novo período na história da revelação. E agora Deus ele vai estabelecer uma monarquia para fazer o seu povo, que era até então um povo tribal, uma nação governada pelo senhorio de um único rei. Mas o ponto é, queridos, que justamente por causa desse terrível estado de apostasia, de rebelião de Israel contra Deus, é que o início do livro de Samuel começa contando o drama de uma mulher estéril. Aí você pensa, ora, mas o que tem a ver a história de Ana no meio dessa transição da história da revelação? Meus irmãos, a história dessa mulher se refere a algo muito maior, porque a esterilidade de Ana é um paralelo muito claro com a esterilidade do próprio povo de Israel, descrita no livro de Juízes. E esse menino que foi prometido a essa mulher estéril, ele seria o último juiz. Olha só a transição. E esse menino também seria um sacerdote e profeta. E esse sacerdote e profeta, Samuel, o que ele faria? Ele ungiria reis imperfeitos, como Saul e Davi, mas que através deles viria o surgimento de um rei perfeito, ungido, descendente de Davi. Ou seja, isso significa que existe uma falta muito maior do que as nossas necessidades desse mundo, que muitas vezes são legítimas, que muitas vezes são até mesmo necessárias, mas como disse Blaise Pascal, ele já dizia que existe um vazio infinito no coração humano que só Deus pode preencher. C.S. Lewis, ele disse que se nós encontramos em nós um desejo que nada nesse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é a de que nós não somos feitos para esse mundo. Por isso, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que esse texto é a proclamação de uma realidade inevitável. Todos os seres humanos sofrem uma falta. Por vezes, essa falta diz respeito às nossas necessidades temporais, mas existe uma falta ainda maior. Existe uma esterilidade espiritual daqueles que estão em rebelião, em incredulidade, em apostasia contra Deus. Talvez seja essa a sua realidade hoje. Você sofre por desejar algo legítimo, e essa falta tem sido uma tortura diária. Você tem andado entristecido, aflito, amargurado, e por vezes as suas lágrimas têm sido o seu alimento. Ou então, você tem andado e vivido a sua vida normalmente, mas existe ainda um vazio espiritual em sua alma, que tem o tamanho do próprio Deus e que somente Ele é capaz de suprir. Nas palavras de Agostinho, nas Confissões, Senhor, Tu nos fizestes para Ti, e o nosso coração está inquieto, até que descanse em Ti. E meus irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem de esperança, porque a boa notícia
é de que existe esperança, tanto para aqueles que ainda permanecem com um vazio espiritual em seus corações, quanto para aqueles que têm sofrido por colocarem a sua esperança em algo que ainda não possuem. E é justamente essa tese na nossa narrativa. Deus transforma esterilidade em vida, e mais do que isso, a tristeza em alegria, o vazio em satisfação e a rebelião em esperança. Vocês estão comigo? E aí nós vemos aqui um segundo movimento da nossa narrativa. Primeiro, o texto expõe o sofrimento de Ana por uma causa. Qual era a causa? A esterilidade. Faltava-lhe algo. E agora, dos versículos de 9 a 20, Ana faz um voto ao Senhor e ela recebe aquilo que ela tanto queria. Os versículos de 9 a 20 nos mostram aqui esse voto que Ana faz, de que ela entregaria o seu filho ao Senhor, caso ele ouvisse a sua oração. E diz o texto que Deus responde à oração de Ana, concede a ela um filho, a quem ela chama Samuel. E meus irmãos, essa cena aqui é uma cena belíssima, intrigante. É um drama mesmo, eu não sei você, mas se a gente lê esse texto com calma, a gente consegue, parece que sentir um pouquinho da dor daquela mulher e aquilo que ela estava vivendo. Ana, mais uma vez, como de costume, ela sobe ao templo para entregar o seu sacrifício anual. E ali, com o coração pesado, angustiado, ela expressa a sua angústia a Deus em oração no templo. Ela sobe mais uma vez para adorar, como ela sempre fazia. Mais uma vez, Ana sofre por não ter um filho. Mais uma vez, ela é provocada por Penina, como sempre aconteceu. Ela está se alimentando das suas lágrimas, do seu sofrimento. Mais uma vez, como sempre. Só que agora algo mudou. E aí eu não sei se você está acompanhando o drama aqui, vocês estão comigo? Então, mais uma vez, tudo isso. Só que agora, algo mudou. Ana, ela toma uma decisão que mudaria completamente a maneira de lidar com aquilo que ela ainda não tinha. Lembre-se, ela está sofrendo porque lhe faltava algo. E agora Ana decide fazer um voto ao Senhor. E ela fala: Senhor, eu estou sofrendo porque algo me falta. Eu não posso ter filhos. Mas diante do Senhor, em oração, eu faço um voto. Se o Senhor me der aquilo que eu tanto desejo, que eu sofro por não possuir, eu entregarei de volta esse algo ao Senhor. Ana faz um voto de entregar o seu filho a Deus, caso Deus a fizesse engravidar. Olha a coragem dessa mulher. E ela decide. E qual que é a decisão de Ana aqui? Ana decide não possuir mais aquilo que ela ainda não tinha. Vocês percebem isso no texto? Ana decide não possuir aquilo que lhe faltava. Ela decide entregar a Deus aquilo que ela tanto desejava e ainda não havia recebido. E aí, enquanto ela derramava o seu coração diante do Senhor, Eli, o sacerdote, ele era acima do peso, tá? Ele é um pouquinho gordinho, tá? Vocês vão descobrir isso mais à frente, lá nos próximos capítulos. E ele está lá sentado, como sempre, na sua cadeira, junto ao pilar do templo. E Ana está lá, orando ao Senhor. Só que Ana está orando ao Senhor, com todo o coração, derramando o seu coração diante de Deus. E ela fala com o Senhor, mas não sai nenhum som. E aí ela vai mexendo a voz, mexendo a boca, mas não sai a voz. E Eli, vendo aquele negócio, ele imagina, não é possível, essa mulher deve ter bebido um pouquinho a mais, né? Ela tomou um pouquinho mais de vinho, ela só pode estar bêbada. Por quê? Porque ela falava com os seus lábios, assim, mexia os lábios, mas não pronunciava nenhuma palavra, porque na verdade ela falava com o seu coração. E aí, ao ser questionada pelo sacerdote, diz o texto que Ana responde: não, meu senhor, eu não estou bêbada. Na verdade, eu estou profundamente aflita, e eu tenho expressado aqui a minha aflição diante de Deus. E meus irmãos, o texto diz que quando ela decide não possuir mais
aquilo que ela tanto queria, quando ela escolhe entregar o seu filho a Deus, caso Deus desse um filho a ela, as coisas mudam completamente. E diz o texto que Deus ouve a oração de Ana. Deus responde à oração dessa mulher através da bênção do sacerdote Eli e promete conceder a ela um filho. E aí diz o texto que o cenário mudou. Até agora, o texto estava em preto e branco, irmãos. Você imagina aquele dia nublado, aquela coisa triste, Ana se alimentando das suas lágrimas, do seu sofrimento. Mas de repente, quando ela entrega algo que ela nem possui ainda, e Deus promete que dará a ela um filho, no mesmo instante, por que eu falei para reparar aí na ideia do jejum? No mesmo instante, ela volta a comer. Essa mulher que estava triste, agora ela se alegra. O que era em preto e branco, agora é Full HD, colorido, é um dia ensolarado. E aí diz o texto que eles voltam para casa, eles vão fazer a festa, né? Eles vão para casa, né? E aí eles se divertem lá, né? Deus abençoa, e ela tem um filho. E Deus dá a ela um filho, a quem ela chamou de Samuel. Agora, repare que o texto enfatiza a ideia de se fazer um voto. A gente não tem tempo para isso, no IRCT a gente gastaria um tempo bom aqui. Palavra-chave, frase síntese, lembra disso? Né? Mas se você reparar, você vai observar que essa ideia de fazer um voto é enfatizado aqui no texto, voto. Tanto a ida deles, todo ano eles iam à casa do Senhor, fazer um voto, como diz o texto. Especialmente agora, Ana faz o quê? Ela faz um voto de entregar o seu filho, além do voto que ela faz de não passar navalha na cabeça dele, ou seja, o nazirato. Então é o voto. E é justamente depois desse voto que Ana faz, que as coisas mudam. E o drama da narrativa agora ganha novos contornos. E qual é o voto que Ana faz? Se Deus desse a ela o filho que ela tanto queria, ela entregaria esse filho de volta ao Senhor. Repare que ela continua desejando um filho, mas agora algo mudou. Ao mesmo tempo em que ela deseja esse filho, esse desejo parece que agora ganha um novo propósito. Percebe isso no texto? É justamente quando ela abre mão do desejo como um fim em si mesmo, que a sua falta ganha um novo significado. Isso está claro no texto. E aí, quando ela faz isso, a falta permanece lá, mas deixa de ser a causa do seu sofrimento. Então observe que a alegria e a satisfação de Ana continua sendo o fato de ela receber de Deus aquilo que ela tanto queria, mas com um novo propósito. A satisfação de Ana está em deixar de olhar para aquilo que era o objeto do seu desejo, como sendo a razão da sua esperança. Preste atenção nisso, por que as coisas mudaram? Porque o desejo agora continua lá, mas esse desejo que continua lá não é mais a razão da sua esperança. Algo mudou. Observe que a satisfação de Ana não está mais agora em receber, mas entregar. Irmãos, isso está claro no texto. É quando o filho que ela tanto queria e que sofria por não possuir, quando esse filho deixa de ser a posse e a razão da sua esperança, a razão da sua alegria como um fim em si mesmo, é quando esse filho é oferecido a Deus e quando ela recebe esse filho, ela pode entregar novamente a Deus. Ou seja, enquanto os nossos desejos forem a razão da nossa esperança, eles vão ser aquilo que nós mais amamos. E aquilo que nós mais amamos, que não é o Senhor, nada mais é do que um ídolo. Porque quando nós amamos aquilo que nos falta, como um fim em si mesmo, por mais legítimo que esse desejo possa ser, ele se transforma num ídolo. E ídolos competem com Deus em nosso coração. Ídolos nos escravizam. Preste atenção nisso. Até mesmo uma bênção de Deus,
até mesmo algo legítimo por Deus, quando isso se transforma em um fim em si mesmo. Quando essa bênção de Deus se transforma na razão da nossa esperança, está acima do Deus das bênçãos, eles se transformam em ídolos, que são incapazes de satisfazer o vazio do nosso coração. Qual que é a lógica do texto? Se Ana permanecesse, colocando a sua esperança no filho, ainda que Deus desse esse filho a ela, esse filho não seria a bênção que ela deseja. Presta atenção nisso. A questão não são os nossos desejos, a questão não são as bênçãos de Deus, mas a questão é a razão da nossa esperança. Até mesmo aquilo que é bom, quando está fora do propósito de adorar a Deus somente e acima de todas as coisas, mesmo uma bênção de Deus se transforma num ídolo e numa maldição nas nossas vidas. Se Ana tivesse um filho e amasse esse filho com a expectativa de uma satisfação e de uma esperança maior do que aquela que Deus pode nos dar, o vazio de Ana continuaria da mesma forma, irmãos. O ponto é, talvez você tenha sofrido por não ter uma esposa. Talvez você esteja sofrendo por não ter um marido. Ou no caso de Ana, por não ter filhos, ou por não ter uma família. Se esse desejo se transforma num ídolo, ele não é mais uma bênção para você. Ele se transforma numa maldição. Lembra que eu disse que a narrativa de Samuel é profundamente marcada pelo quê? Contraste. Não disse isso? E aí, se você continuar lendo o livro de 1 Samuel, você vai ver que, ao contrário de Ana, existe um contraste aqui muito claro com uma outra pessoa. É o contraste de Ana com o próprio Eli. Ah, Danilo, mas como assim? Não, pelo capítulo 1 você não percebe isso. Mas se você continuar avançando na narrativa, você vai perceber que Ana, ela entregou o seu único filho, o filho que ela mais desejava. Por quê? Porque agora ela entendeu que existe um propósito e uma satisfação maior. Mas enquanto isso, queridos, o sacerdote Eli, esse mesmo sacerdote Eli, que abençoou Ana para que ela tivesse um filho, esse mesmo Eli, mais à frente, ele foi conivente com os pecados dos seus filhos, Ofni e Finéias. E diz o texto bíblico que qual foi o problema? Ele amou mais os seus filhos do que a Deus. Está na Bíblia, capítulo 2, versículo 29. Se você avançar um pouquinho, ó, capítulo 2, versículo 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então qual foi o problema de Eli? Ele amou mais os seus filhos do que a Deus. E por isso Deus trouxe juízo sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e sobre o próprio Eli. E da mesma forma em que ele estava sentado numa cadeira, por que eu enfatizei a cadeira? Porque da mesma forma, olha, meus irmãos, a narrativa de Samuel ela é rica de contrastes. Da mesma forma em que ele estava sentado numa cadeira, quando ele proferiu aqui essa bênção de que Ana teria um filho, ele não está sentado na cadeira junto ao pilar? Da mesma forma, sentado em uma cadeira, lá no capítulo 4, de 13 a 18, ele recebeu a notícia da morte dos seus filhos, e ele também morreu. No final das contas, nós não somos capazes de entregar aquilo que nós mais amamos, enquanto existir algo maior aos nossos olhos. O vazio de não possuir aquilo que nós mais desejamos e até mesmo necessitamos, não é nada comparado com o vazio da alma, distante da comunhão e da satisfação em Deus. O preenchimento da alma satisfeita em Deus, ele pode preencher os vazios das nossas faltas circunstanciais, mas o contrário não é verdadeiro.
Ainda que possamos satisfazer os nossos desejos circunstanciais desse mundo, eles são insuficientes para preencher o vazio de uma alma sedenta por Jesus. Você prestou atenção no que eu disse? As suas bênçãos circunstanciais, aquilo que você mais deseja, elas são insuficientes para preencher o tamanho do vazio no seu coração. Por mais que você receba, é o filho, é o marido, é a família, é o emprego, é o dinheiro, por mais que você receba todas essas bênçãos circunstanciais, elas são insuficientes para preencher o vazio do seu coração. Mas o contrário, irmãos, se nós experimentamos a satisfação da nossa comunhão com Deus, essa satisfação é suficiente para preencher qualquer vazio circunstancial. Ídolos não são capazes de satisfazer o nosso coração. Ídolos não são capazes de entregar aquilo que eles prometem. Ídolos escravizam e matam. Ídolos são algozes que prometem o que não podem entregar, e por isso eles nos escravizam. E aí, no final das contas, nós somos incapazes de entregar ao Senhor aquilo que nós mais desejamos e sofremos por não possuir, enquanto isso for tudo que nós temos e grande demais aos nossos olhos. Só poderemos entregar aquilo que nós mais desejamos e sofremos por não possuir, em troca de algo muito maior que nós não podemos perder. A minha tese, queridos, é que todos nós aqui jamais poderíamos entregar algo que nós tanto desejamos, se não for em troca de algo maior. E no final das contas, a mesma Ana, que entregou a Deus aquilo que ela mais desejava, ela acabou sendo abençoada por Deus, com muitos filhos. Enquanto Eli, que amou mais os seus filhos do que a Deus, ele acabou perdendo os seus filhos e perdendo a própria vida. Por quê? Porque ele trocou a Deus por um ídolo. E ídolos são incapazes de fazer aquilo que eles prometem. Isso nos ensina, meus irmãos, que só seremos capazes de abrir mão daquilo que nós mais desejamos, em troca de um amor maior, de uma riqueza maior, de uma satisfação maior. E isso somente um pode nos dar, é o ungido prometido, aquele que vem da raiz de Davi, o mesmo Davi que foi ungido por Samuel, o mesmo Samuel que é esse, filho de Ana. Então lembra que eu disse que existem camadas de narrativa nessa história de Ana? Essa história está dentro de uma história muito maior, a história da redenção. E esse texto nos revela que esse menino prometido a essa mulher estéril seria o último juiz e também sacerdote e também profeta de Israel. E esse juiz, sacerdote, profeta, seria aquele que ungiria esses reis imperfeitos que viriam, Saul e o próprio Davi, mas através de Deus, que estabeleceria o surgimento de um novo rei, um monarca prometido, um ungido perfeito, descendente de Davi. Ele nos dá aquilo que nós tanto desejamos, um rei que nos governa, que nos satisfaz, que transforma a nossa tristeza em alegria, que transforma a nossa esterilidade em vida, que transforma aqueles que estão longe de Deus naqueles que estão próximos, que foram aproximados pelo amor de Deus mediante a cruz. Esse Senhor, Ele está aqui nessa noite. Esse Rei prometido, o ungido perfeito, da raiz de Davi, o Davi que foi ungido por Samuel, o Samuel que é esse filho prometido a uma mulher estéril. Esse Rei está presente entre nós, e Ele é capaz de te dar uma água que satisfaz a sua alma para sempre. E se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, porque dele flui um rio de água viva. Tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer não se compara com aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus. E Ele quer te oferecer essa satisfação nessa noite.
Mas o texto continua. E o terceiro movimento dessa narrativa nos aponta justamente para essa transformação da esterilidade espiritual em esperança. Versículos 21 a 28, Ana cumpre o voto que fez, entrega esse menino como oferta ao Senhor. Vamos ler? Esse texto nós não lemos no início, de 21 a 28, diz assim a Sagrada Escritura. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, a mais uma vez, em cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então o nosso texto, ele prossegue aqui, e ele nos diz que Ana foi fiel ao voto que ela fez. Então o primeiro movimento da narrativa, sofrimento de Ana. Ela sofria porque algo lhe faltava, ela era estéril, ela não podia ter um filho. Segundo movimento da narrativa, Ana faz um voto ao Senhor, e ela decide entregar o seu filho. Deus ouve a oração, permite que ela fique grávida, e agora, terceiro movimento, é a hora dela cumprir aquilo que ela prometeu. Ela manteve o seu filho até o desmamar, né? Então ela foi criando ali o filho no peito, até que tivesse condições de levá-lo à casa do Senhor, e aí ela leva esse filho à casa do Senhor, e entrega o seu filho junto com as ofertas. Interessante isso, né? Ela entrega o seu filho como uma oferta ao Senhor. Junto com a oferta, junto com o sacrifício, ela entrega o seu próprio filho. Então o que nós vemos aqui? É uma entrega altruísta do próprio filho. O que ela mais queria, o que ela sofria por não possuir, agora ela está entregando como uma oferta ao Senhor. Ela entrega diante do altar de Deus o seu bem mais precioso. Meus irmãos, não tem como lermos um texto desse e nos lembrar de várias outras narrativas. Por exemplo, nós nos lembramos de Abraão, no Monte Moriá, lembra disso? Que estava disposto a entregar o próprio filho em obediência ao Senhor. Então é interessante observar que ela faz um voto ao Senhor. E como eu disse, essa palavra voto é uma palavra-chave aqui no texto. E voto é o que eles sempre faziam de ano em ano, ao se dirigirem à casa do Senhor. E numa dessas idas à casa do Senhor, Ana faz um voto especial de entregar o seu filho. Então o que nós vemos aqui? É que a entrega de Ana não é uma simples entrega, mas ela vem acompanhada de uma oferta. E essa oferta, ela brota de um voto, ou seja, de um pacto. Nós temos aqui um texto que nos apresenta Ana entregando o seu filho Samuel, que seria juiz, profeta, sacerdote, e esse mesmo Samuel seria o Samuel que ungiria o rei Davi, com quem Deus também fez um... Me ajuda aí, gente, vocês estão comigo? Fez um voto. Lembra da aliança davídica? Deus faz um voto com Davi, de que o ungido perfeito se sentaria para sempre no seu trono, no trono de Davi. Então isso nos mostra que esse texto nos aponta para um propósito muito mais elevado.
uma esperança maior, uma cura da esterilidade espiritual das nossas almas, das faltas do nosso coração. O menino prometido a Ana era muito mais do que um filho, irmãos. Mas o que nós temos aqui é o anúncio de um futuro rei. É isso que está acontecendo nesse texto. Um rei que também era um filho amado, que seria entregue como fruto de um pacto, de uma aliança. É por isso que nós não temos como ler esse texto e não nos lembrarmos de que ele aponta para um sacrifício maior. Ao entregar o que ela mais queria, ao entregar o seu bem mais precioso, Ana está apontando para alguém que também entregaria o seu filho amado para ser esse rei prometido, ungido da aliança davídica, alguém muito maior, que é capaz de suprir uma falta maior, porque no final das contas, a falta de Ana não era simplesmente ter ou não ter um filho, mas é uma falta que preenche a alma, que precisa de justificação, de esperança, de vida eterna, de salvação. É por isso que esse texto não fala apenas de uma mulher que foi curada da sua esterilidade, mas esse texto nos fala de um filho prometido que supre as faltas da nossa alma. Meus irmãos, existe um bem muito mais precioso, que supre as nossas faltas, que nos dá alegria, que nos dá verdadeira esperança, mesmo diante dos sofrimentos dessa vida, mesmo diante das lutas que nós enfrentamos, existe uma satisfação maior do que simplesmente ter ou não ter um filho. No final das contas, a narrativa do capítulo 1 culmina mostrando que existe uma resposta maior para a pergunta do marido de Ana, Eucana, lá no versículo 8, lembra da pergunta dele? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A resposta é que Eucana foi sim um bom marido, mas ele mesmo não podia satisfazer plenamente o coração de Ana. Mas, queridos, a boa notícia é de que existe sim um marido, um noivo perfeito que supre todas as nossas faltas. Esse texto nos aponta para aquele que pode satisfazer as necessidades mais profundas da nossa alma. Por quê? Porque existe um amor maior, existe um bem mais precioso, existe uma alegria maior do que tudo aquilo que pode ser experimentado nesse mundo, queridos. É claro que uma das alegrias mais indescritíveis nesse mundo é pegar o seu filho no colo. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Isso é legítimo. É claro que uma das maiores alegrias desse mundo é ter alguém ao seu lado para partilhar a vida, desfrutar da família, desfrutar da saúde, desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Todas essas coisas são boas, dádivas de Deus, bênçãos legítimas do Senhor, mas elas ainda não são suficientes para oferecer aquilo que Deus pode nos oferecer agora, por sua graça, através desse Filho prometido, capaz de transformar o jejum de lágrimas num banquete de alegria, irmãos. Existe esperança para as faltas da nossa alma. Nós nunca seremos capazes de entregar a Deus aquilo que nós mais desejamos, enquanto Deus não for tudo para nós. Vou repetir. Nós nunca seremos capazes de entregar para Deus aquilo que nós mais desejamos. Sabe, fazer como Ana, esse movimento da narrativa, desejar algo, Deus dá esse algo e a gente devolver isso para Deus. Nós nunca seremos capazes de fazer como Ana, enquanto Deus não for o nosso bem mais precioso. Deus nunca poderá ser tudo para nós, enquanto Ele não for tudo que nós temos. E, meus irmãos, isso me faz lembrar o hino 295 do cantor cristão, que é o tema desse sermão. Tudo entregarei. E uma estrofe desse hino diz: tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Será que essa é uma realidade em nossas vidas?
Será que nós entregamos tudo a Deus? Ou existe um ídolo que nós ainda abraçamos e dizemos: Senhor, eu posso entregar tudo, mas isso não. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo, sim, por Ti darei. Resoluto, mas submisso. Sempre, sempre seguirei. E a estrofe? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Nós só somos capazes de entregar tudo para Deus quando Ele for tudo que nós temos. E quando Deus for tudo que nós temos, por mais difícil que seja lidar com as nossas faltas, existe uma esperança e uma alegria que o Senhor é capaz de nos dar. Talvez você esteja sofrendo nessa noite por não possuir aquilo que você mais deseja, ainda que de forma legítima. Formar família, se casar, um emprego melhor, ou ter filhos, como no caso de Ana. Talvez você tenha se alimentado das suas lágrimas por aquilo que te falta. E meus irmãos, esse texto nos traz a boa notícia de que existe esperança no Evangelho de Jesus. Sabe por quê? O Deus que não tem falta de coisa alguma. Já parou para pensar nisso? Nós temos as nossas faltas, mas o Deus que não tem falta de coisa alguma, Ele abriu mão, Ele entregou o seu único e precioso Filho para suprir aquilo que nós mais necessitamos e que não pode nos faltar. Isso significa que Deus transforma esterilidade em vida, e mais do que isso, a tristeza em alegria, o vazio em satisfação, a rebelião em esperança. No final, esse texto não fala sobre receber, mas ele fala sobre entregar. Primeiro momento, a gente lê a narrativa de Ana e o que vem à mente? Receber um filho. Ela era estéril, receber um filho. Mas no final das contas, nós chegamos à conclusão que esse texto não fala sobre receber, mas ele fala sobre entregar. Por quê? Porque o eterno Filho de Deus, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, para reverter os efeitos do pecado, que é justamente a causa da nossa condenação, de todo o nosso sofrimento, e somente seremos capazes de entregar tudo a Ele, quando Ele for tudo o que nós temos. Feche seus olhos, oremos. Ah, Senhor, muitas vezes sofremos por aquilo que nos falta, porque somos tentados a colocar nessas coisas a nossa esperança. E quando colocamos a nossa esperança em bênçãos circunstanciais, elas ganham o protagonismo, ficam grandes demais aos nossos olhos, ao ponto de se transformarem em ídolos. Ídolos mentirosos que prometem aquilo que não são capazes de entregar. Mas nessa noite nós descobrimos, Senhor, que nós não precisamos ter nada se nós tivermos tudo que nos foi dado pela graça em Cristo Jesus. Pedimos perdão, Senhor, por colocar as nossas esperanças na transitoriedade da vida, em bênçãos passageiras. E pedimos ao Senhor que purifique as nossas mentes, o nosso coração, inclina os nossos corações para Ti, Senhor. Que o Senhor seja a nossa maior riqueza, o nosso maior desejo, o nosso bem mais precioso, ao passo que as coisas desse mundo, por melhores que sejam e por vezes legítimas, elas não tomem o protagonismo que pertence a Ti somente. Ó Deus, purifica os nossos corações, consola, Senhor, os nossos irmãos que porventura estão entristecidos, fracos, angustiados.
Que o Senhor dê conforto, consolo, alegria e esperança para aqueles que têm se alimentado das suas lágrimas. E que a promessa que nós ouvimos nessa noite renove a nossa alegria e a esperança de que nós já temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. De que as nossas faltas nesse mundo não definem o nosso valor, a nossa identidade, o nosso propósito, mas Cristo é suficiente. Que Ele seja o nosso alimento, a nossa alegria. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.